aula, vamos apresentar para vocês agora com o objetivo de orientar a construção do artigo científico, trabalho de conclusão de curso da nossa especialização. São aí aproximadamente 6 partes, dentre elas a introdução, referencial teórico, metodologia, os procedimentos metodológicos, análise de resultados, considerações finais, referências e o resumo, que vem em primeiro lugar, mas é o último a ser feito. É importante você que faz parte do programa assistir todas as partes do vídeo para que nós possamos atingir o nosso objetivo, que é contribuir para a construção desse instrumento. Pessoal, a primeira parte então é a introdução. Nesse momento nós vamos trabalhar a justificativa e a relevância do tema. Conforme vocês vão ver no vídeo, eu oriento primeiro você a buscar detalhar aspectos de percentuais, de números, de crescimento sobre o objeto que você vai estudar. É o primeiro parágrafo da introdução que envolve a justificativa e a relevância do tema. Depois você fala sobre o tema propriamente dito. Logo em seguida você coloca o parágrafo conector, vai ser explicado também na aula que é o parágrafo conector, e insere a problemática. Logo em seguida os objetivos e logo em seguida a estrutura geral do trabalho. Preste atenção no vídeo, espero que você goste. A introdução, exemplo, é uma parte muito delicada da elaboração de um trabalho científico. Muita gente acredita saber elaborar a introdução. Vou mostrar para vocês aqui que é necessário passos, que é necessário etapas. Se você foge alguma etapa, a introdução está errada para o nosso programa. As pessoas que eu oriento sabem que eu não corrijo nenhum trabalho desformatado, eu nem olho. Trabalho desformatado. Depois eu formato isso aqui, vou formatar depois. Eu, professor Flávio, orientador, nem olho. Falei, não, então você formata e depois a gente conversa. Depois eu foco nisso. Também não. Agora essa última aí é bacana. Coisa chata, mais pra frente eu pago alguém para fazer isso. Então, na verdade, isso aqui é importantíssimo. A construção do artigo científico formatando. Importantíssimo. Como que a gente começa? Formatação de página. Olha lá. Superior é 3. À esquerda é 3. É facinho de errar. Então esse aqui, já corrige aí. Tá 2 aqui, mas é 3. Inferior 2, direita 2. Formatação de página. Informática básica, viu? Formatação entre linhas. Isso aqui dá muito erro. Muito erro. Pode colocar aí. Está escrito na Bíblia. Isso aqui tem muito erro. Você vai lá, espaçamento entre linhas. Aqui, tem que ser 0. O espaçamento 0 antes, 0 depois. E aqui, 1,5. O que acontece muito? Aqui é automático, e aqui aparece duplo, por exemplo. Tem uma outra opção aqui, que acontece bastante, é múltiplos. Pode olhar aí que talvez o seu esteja múltiplos automático. Múltiplos automático. Não. É 0, 0, 1,5. É assim que formata. De um parágrafo para o outro não vai ter espaço. Então isso aqui tem que ser corrigido antes de começar a escrever o trabalho. Uma dúvida muito grande. Parágrafo espaçado entre os títulos e o texto. Esse título aqui, título de nível 2. Um espaçamento antes do título, eu até coloquei um espaço com espaçamento simples. Depois, um espaço com espaçamento simples. E o parágrafo aqui, 1,25. Vocês vão ver que algumas coisas não estão no slide de vocês, mas depois eu vou encaminhar tudo. Etapas do artigo científico. Artigo científico do nosso programa não tem capa, não tem folha de rosto, não tem sumário, não tem agradecimentos, não tem lista de figura, não tem lista de quadro, não tem lista de tabela. Começa com o título, depois, alinhada à direita, o nome de vocês, o nome do autor, e aí sim vem o resumo, na capa.
Na lata. Aliás, na capa não. No trabalho já começa direto. Na primeira folha. Tá? Então, para economizar papel, o meio ambiente agradece, não precisa de capa nem folha de rosto, não precisa encadernar, nada disso. Aliás, o documento tem que ser encaminhado digital. Antes da gente começar a trabalhar o artigo, Flávio, como que nós vamos começar a trabalhar? Eu preciso de um tema e eu preciso do objeto. Primeiro assunto a ser conversado é esse: tema e objeto. O que eu vou fazer? Por isso que nós temos que esperar passar todos os módulos para a gente ter uma percepção maior do que é do aprendizado do curso, para a gente fazer o trabalho de conclusão. Então aqui, ó, nós temos algumas sugestões de temas. Eu vou falar só sobre tema primeiro, né? Tema relacionado à gestão de pessoas, ao pessoal do curso de liderança. Que tipo de tema que você pode escolher? Recrutamento, seleção, desenvolvimento de equipes, avaliação de desempenho, estilos de liderança, cultura organizacional, clima organizacional, estresse no trabalho, perfil de gestores e etc. Opa, Cona. Muita coisa relacionada. Tem alguém que vai fazer em alguma dessas áreas? Isso aqui é sugestão de temas. Então, antes de começar o seu trabalho, você tem que escolher o seu tema. Na área de marketing, coloquei alguns aqui, ó. Comportamento do consumidor, marcas, atendimento, mídias digitais, comunicação integrada, propaganda de massa, os famosos 4Ps, pode fazer também um trabalho abordando isso, franquias e etc. É o tema do seu trabalho. Coloquei alguns, mas tem muitos temas. E vocês, a essa altura, sabem muito mais temas do que eu. Vocês são especialistas em marketing, vocês vão ser especialistas em liderança, especialistas em finanças, vocês sabem muito mais dos temas, com muito mais profundidade do que eu. Em financeiro aqui, ó, ponto de equilíbrio, índice de liquidez, fluxo de caixa, análise de custeio, balanços, rentabilidade e lucratividade, viabilidade econômica, controladoria e etc. Temas. O tema do seu trabalho de conclusão de curso. Exemplo de temas na área do meio ambiente. Mesmo não tendo ninguém da área de meio ambiente, eu vou explorar. Educação ambiental é um tema. Conscientização ambiental. Auditoria ambiental. Olha só, pessoal de marketing pode fazer na área de marketing ambiental. Se alguém tiver interesse, pode mesclar as duas áreas. As práticas de marketing ambiental em agências bancárias da cidade de Palmas. Né? O que os bancos têm feito para trabalhar no marketing ambiental, né? Como que eles têm trabalhado, se têm trabalhado, é um tema. Diagnóstico ambiental, auditoria, resíduos sólidos, análise de água, o EIA, o RIMA, o SGA, ISO, as ISOs todas, impactos ambientais, mata ciliar, queimadas, tantos outros temas. Tendo o tema, eu acredito o seguinte, que vocês já podem ir anotando o tema que vocês querem, que eu estou dando os insights aqui, certo? Estou dando os insights, vocês podem ir anotando os temas para a gente trabalhar daqui a pouco. Objeto. O que é o objeto? Você tem o tema. O objeto é onde você vai desenvolver o seu estudo. Não, você precisa definir duas coisas hoje. O tema e o objeto, o local onde você quer desenvolver seu estudo. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. E aqui é geral, que vale para todos, né? Lojas varejistas, supermercadistas, atacadistas, franquias de calçados, instituições educacionais, aterros sanitários, prefeitura, clientes de banco, cerâmica, Facebook, empresas de capital aberto. Na área financeira eu acho que vai ter muito, né? O estudo é um pouco diferenciado. Locadoras de automóveis, concessionárias de automóveis, indústrias em geral. Muita coisa que você pode estudar. Onde você quer estudar? Você quer estudar o perfil dos gestores de um segmento.
Você quer estudar o perfil dos gestores de um negócio. Um negócio, pode também. Você quer pesquisar o comportamento dos funcionários de um segmento. Vocês querem estudar o comportamento dos funcionários de um empreendimento. Tranquilo. Então, vocês podem tanto olhar para a pessoa geral, para a empresa geral ou para a empresa individual. Né? No caso de meio ambiente, um lugar. Né? Porque o pessoal vai lá tirar foto naquele lugar, conhecer um lugar. Né? Então, o objeto é onde você vai desenvolver o seu estudo. Então, o tema e o objeto são as primeiras características que nós precisamos. O resumo eu coloquei aqui, porque é a primeira parte do artigo científico. Entretanto, é o último que nós vamos fazer. Assim, eu coloquei ele aqui, só que eu vou passar e depois eu retomo a parte de resumo. Não tem nem como explicar o resumo agora. Introdução. É aqui que a gente começa. Eu tenho o tema, tenho o objeto, e com esses dois elementos eu já consigo fazer um título. Com esses dois elementos eu já consigo fazer um título. Exemplo. Vou pegar agora, o exemplo que eu acabei de falar, marketing ambiental, né, pegando já duas áreas. Se eu pegar marketing ambiental é o tema. Objeto, agências bancárias em Palmas. Eu não quero nem enfatizar agora se são agências privadas ou públicas. Entretanto, se você quiser, pode enfatizar também. Mas olha só, marketing ambiental em agências bancárias na cidade de Palmas. Pode ser meu título. Ou as práticas de marketing ambiental em agências bancárias na cidade de Palmas. Né? Se eu vou falar sobre a área financeira, o capital de giro, como capital de giro em panificadoras, né? Empresas de pequeno porte. Capital de giro como importância estratégica para panificadoras. Eu sempre no meu título vou usar obrigatoriamente. Obrigatoriamente no meu título eu vou usar tema e objeto. Em vários congressos vocês encontram temas assim, ó. Marketing. Dúvida ou certeza? Só que no nosso programa nós não vamos fazer isso. Por quê? Vai num livro, vai virar livro. Vai ser uma coisa que vai ficar dentro do nosso programa. Então, eu quero uma coisa bem técnica. Não quero título filosofal. Mas tem alguns por aí, muito raro. Mas tem títulos filosofais por aí. Nosso vai ser um título bem técnico. Beleza, eu vou explicar a justificativa e depois eu vou retomar um pouco o tema e o objeto para a gente elaborar objetivo geral, para a gente elaborar problemática, objetivo geral, objetivos específicos e o título. Vou abordar aqui. Você começa a fazer a sua introdução. Você já tem o tema, você já tem o título, você já tem o tema, já tem o objeto. O título, você vai elaborando esse título até o final do seu trabalho. Você pode começar com um título prévio, mas você vai mudando ele. Ele sofre alterações até o final do trabalho, ele não é engessado. Nós temos uma flexibilidade para ir e vir no título quantas vezes nós quisermos. Inclusive, uma coisa que as pessoas não gostam de falar, nem gostam de fazer, mas nem gostam de falar que fazem, mas isso é uma prática na área científica. Quando você terminou o seu trabalho, você olha para a sua problemática e fala assim: nossa, eu tenho que rever o meu problema de pesquisa porque deu tudo errado. Você, então, reformata, revisa o seu problema de pesquisa. Então não é uma coisa que você faz de primeiro, na nossa área, né? Na nossa área, ciências sociais aplicadas. Na nossa área a gente anda muito bem com isso. Agora já pensou se você está fazendo uma pesquisa em medicina, aí não dá para voltar, né? Na área da saúde, aí não dá para voltar. Quer dizer, você já investiu no laboratório, aquele monte de coisa, e você não achou o que você se propôs. Cicatricure foi assim, né? Cicatricure, né? O Marx está falando que ele quis uma coisa e depois alcançou outra, não foi? Marketing puro também.
Primeiro parágrafo da nossa introdução é a justificativa e a relevância do tema. É o primeiro parágrafo. Na hora de corrigir, é muito fácil para mim, Flávio, corrigir. Se não tiver isso aí, está errado. Eu já olho o primeiro parágrafo. Se não estiver a justificativa e relevância no primeiro parágrafo, seu trabalho está errado. Se depois você não apresentar o problema de pesquisa, está errado. Se você não apresentou depois do problema o objetivo, está errado. Se você não apresentou depois do objetivo a estrutura do trabalho, está errado. Para mim é fácil, por quê? Tem o passo a passo a ser seguido. Se não seguir o passo a passo, está errado. Vai voltar. O que é a justificativa e a relevância do tema? Você vai desenvolver, você vai escrever o que é importante. Por que o seu tema é importante? Como que a gente sabe sobre o seu tema importante? Aí você faz uma reflexão sobre o seu tema. Por que o tema de marketing é importante nos dias atuais? Por que a parte de liderança lá é importante nos dias atuais? E depois você vai falar por que é importante usar o tema no objeto. E vice-versa. Ou você pode começar com o objeto e depois partir para o tema. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui, a gente apresenta o objeto primeiro. Então a gente apresenta o crescimento do objeto. Eu vou falar sobre bancos, apresenta o crescimento dos bancos primeiro. Percentual de crescimento dos bancos, o quanto esses bancos têm investido em pesquisa, o quanto esses bancos têm investido em tecnologia, o quanto esses bancos têm investido na área ambiental, e depois eu entro falando sobre o tema. Eu gosto muito dessa ordem, particularmente, mas não é errado fazer o inverso. Então você pode começar a justificativa e a relevância do tema falando sobre o objeto, sobre o crescimento dele, sobre o desenvolvimento do objeto, do setor que você escolheu, né? Se é na área ceramista, se é na área tecnológica, se é na área varejista, se é na área varejista calçadista, se é na área supermercadista atacadista. Então você vai começar ali no primeiro parágrafo. Vamos manter esse padrão então? Vamos falar sobre o objeto primeiro? Que a gente, fica tudo parecido os artigos no livro. A sequência. A gente fala sobre o objeto primeiro. O crescimento do objeto que você escolheu. E depois você entra falando sobre o tema. Do objeto para o tema, você muda de assunto, não muda? Drasticamente, não pode. Você não pode dar uma paulada na cabeça do leitor. Você tem que fazer um parágrafo conector. Palavra bonita. Parágrafo conector é quando você vai mudando, você muda de tema sem falar de outra coisa. Quer dizer, você termina de falar sobre o segmento de autopeças, vai começar a falar sobre inovação e muda de parágrafo. Quer dizer, a inovação tem sido uma alternativa como estratégia competitiva para as empresas de autopeças. Inovação, portanto, quer dizer, fiz um parágrafo conector. Conectei o objeto com o meu tema. Você não pode mudar, quer dizer, parei um parágrafo, comecei o outro com outra coisa totalmente diferente. Nós escrevemos sempre para os leitores. Sempre escrevemos para os leitores. Primeiro, sobre o setor que você está desenvolvendo. Escreva ali 15 linhas, 20 linhas, aproximadamente, sobre o setor. De 15 a 20 linhas sobre o setor que você tem interesse. E depois comece a falar sobre o tema. Escreva sobre o tema ali 6, 7 linhas. O nosso artigo ele tem aproximadamente 1,5 página de introdução, então não é tão longo. Nosso artigo todo tem de 12 a 15 páginas. Tem alguns artigos aí com 18 páginas, já é longo, né? Então, primeira parte do artigo, eu tenho que olhar e eu tenho que ver o cenário do segmento que você escolheu. Primeira coisa. Depois, o tema. Beleza? Maravilha. Depois desse passo, o que nós vamos fazer? Apresentar a pergunta problema. Aí nós vamos elaborar uma pergunta em cima do nosso contexto. Exemplo aqui, ó. É uma pergunta mesmo.
Eu estou utilizando a pergunta problema nesse slide do artigo modelo que foi encaminhado para vocês. Vocês receberam um artigo comentado, não foi? Quem não abriu, quando abrir, vai levar um susto, porque eu comentei quase parágrafo a parágrafo daquele artigo, para não errar. Só erra depois desse modo quem falar assim, poxa vida, eu estou afim de errar essa droga. Eu vou errar isso aqui. Aí erra. Se tiver vestido o módulo todo e pegar os materiais e abrir, não erra. Vocês vão ver que o elemento do orientador vai ser uma pecinha que você vai querer falar de vez em quando, porque está tudo direcionado. Pergunta problema então, a pergunta problema é uma pergunta. Muita gente acredita que não, é mágico, não é uma pergunta mesmo. Então olha só, qual o nível de inovação dos supermercados da cidade de Guaraí? Se isso aqui fosse a minha pergunta problema, o meu objetivo ia ser analisar o nível de inovação dos supermercados da cidade de Guaraí. Eu circulei nesse exemplo, o que eu alterei? Olha que dificuldade. Troquei qual por analisar, tirei o ponto de interrogação e botei o ponto final. Foi o que eu fiz. Tá certo. Mas sendo mais específico um pouco. Na área de marketing. Isso aqui que eu não mandei para vocês e que no final do módulo agora eu encaminho. Quais estratégias de marketing digital adotadas por empresas, ou quais estratégias são, quais estratégias de marketing digital são adotadas, faltou aqui, são adotadas por empresas de entretenimento infantil na cidade de Palmas, Tocantins. O objetivo: analisar as estratégias de marketing digital adotadas por empresas de entretenimento infantil na cidade de Palmas, Tocantins. É metodologia. E com isso aqui, com essa técnica, eu oriento o trabalho em todas as áreas, não tem uma área só. Existe a técnica de metodologia. Objetivos específicos. Agora é o seguinte, para elaborar o objetivo específico, o pesquisador tem que conhecer um pouquinho sobre o tema. Por quê? O que está dentro, o que eu quero saber dentro de marketing digital? Então, olha só, eu quero levantar as ações desenvolvidas em mídias digitais. Mídias digitais não está dentro de marketing digital? Pessoal de marketing aí, não está? Eu acho. Ações praticadas em sites, não está dentro de marketing digital? Então eu coloco aqui, detectar ações praticadas em sites. Ações com e-mail marketing, não está dentro de marketing digital? E por último aqui eu quero diagnosticar quais as ações que têm maior retorno de clientes. No meu questionário, no instrumento de coleta de dados que eu vou utilizar, eu tenho que colocar perguntas para que eu alcance isso aqui, Eu tenho que colocar perguntas para que eu possa identificar quais são as ações de marketing digital. Eu tenho que colocar perguntas que vão me levar a saber se a empresa utiliza divulgação em sites. Eu tenho que fazer perguntas para identificar se a empresa utiliza e-mail marketing, Flávio. Então, diagnóstico de ações com maior retorno. Isso aqui é uma percepção que eu quero concluir. Então, eu quero fechar o meu trabalho com uma conclusão. E eu fecho com esse último objetivo específico. Flávio, tem 4 objetivos específicos. Eu preciso colocar 4? Não tem problema a quantidade de objetivos específicos. Colocam na cabeça da gente que tem que ser 3. Vocês não aprenderam isso na graduação? Tem que ser 3. Mentira, não precisa ser 3. 3 é a praxis. 3 é o usual. 3 é o que todo mundo usa, mas pode ter 4, pode ter 5. A questão é, você vai atingir os 5 objetivos específicos que você se propôs a colocar? É isso que nós temos que nos preocupar. E aí eu arrisco a colocar um título, Estratégia de marketing digital em empresas de entretenimento infantil. Eu arrisquei colocar um título. Nesse título eu usei o meu tema e o objeto. Beleza? Mais fácil do que empurrar Pedro em ladeira. Eu elaborei um por um para ficar bem fácil. E assim, eu fiz um estudo sobre aprendizado organizacional. A gente aprende com experiências de outras áreas. Então, por que eu coloquei todo mundo para a gente assistir esse módulo? Porque a gente aprende com uma área e com a outra. Tem hora que dá um insight, né? E aí a gente pega a ideia do outro para nós.
Na área de gestão de pessoas, que é o nosso MBA na área de liderança. Qual o perfil de liderança dos gestores de um órgão público estadual na cidade de Palmas? Objetivo: analisar o perfil de liderança dos gestores de um órgão público estadual na cidade de Palmas. Não tem ponto de interrogação aqui não. Deixa eu corrigir já. Vocês estão percebendo que eu crio o meu objetivo geral em cima da pergunta-problema? Objetivo específico: diagnosticar o estilo de liderança praticado. Está relacionado com o perfil de liderança? Detectar as práticas de coaching pelos líderes. Vamos identificar se eles têm praticado o coaching. Vocês já tiveram aula de coaching, né? Descrever o relacionamento entre liderado e líder. Então, os meus objetivos específicos, eles têm que estar direcionados dentro do objetivo geral. E em cada objetivo específico, eu tenho que ter um instrumento que vai me ajudar a atendê-lo. E você tem que ser prático. Por que eu coloquei agora? Porque a minha cabeça funciona dessa forma, né? Eu estou falando sobre os objetivos específicos, já estou vendo o que eu vou usar, o que eu vou colocar no meu instrumento de coleta de dados para pesquisar aquilo ali. Minha cabeça não funciona diferente disso. E eu estou direcionando vocês a pensar do mesmo jeito que eu. Por isso que tem muito erro na área de pesquisa, principalmente na nossa área, porque as pessoas não conseguem vincular os objetivos específicos a um instrumento de coleta de dados diretamente relacionado. Se não estiver diretamente relacionado, haverá problema conclusivo. Haverá problema conclusivo. Sugestão de título: o perfil dos gestores. O case é um órgão público na cidade de Palmas. Vocês viram que esse título eu coloquei diferente do outro? Esse aqui eu fragmentei ele em duas partes. O anterior não tem ponto. Esse aqui já tem 2 pontos. Gestão financeira. Pergunta-problema: será que as papelarias na cidade de Palmas utilizam de sistemas de custeio em seus negócios? Objetivo geral: analisar a prática de sistema de custeios pelas papelarias na cidade de Palmas. Objetivo específico: diagnosticar o ponto de equilíbrio da empresa. Detectar os índices de liquidez. Descrever o relacionamento... Opa, aqui está errado, que eu Ctrl+C, Ctrl+V lá, fui elaborando em cima, né? Aí acaba dando... Ambiental dos funcionários. Detectar ações de 3 R's nas agências e averiguar o uso de palestras e cursos orientados para a prática ambiental. Vocês também devem ter percebido que objetivo geral e objetivos específicos, eu tenho utilizado verbos no infinitivo. Certo? Vocês perceberam? Só verbo no infinitivo. Eu posso passar para vocês, isso está na internet também, vocês digitam lá, verbos no infinitivo para trabalhos científicos. Vai trazer muitos verbos, muitos. Eu, por limitação, quase sempre utilizo os mesmos. Por limitação. Né? Mas tem muitos verbos no infinitivo. Inclusive, verbos orientados para o objetivo geral. Verbos orientados para objetivos específicos. Tem vários. É uma pesquisa, isso já está em todos os lugares. Eu acabei de mostrar para vocês tema e objeto. E também mostrei como se elabora pergunta-problema, objetivo geral e objetivos específicos com o tema e o objeto. Ok? Ótimo. O que eu vou mostrar para vocês agora aqui, rapidamente? Um exemplo na prática de uma introdução. Isso aqui está no e-mail de vocês. Tudo comentado, ó. Então aqui, na primeira parte da introdução desse trabalho, esse trabalho aqui está relacionado, se eu não me engano, a supermercados, o tema é inovação. Eu peguei um tema neutro, para não ficar do lado de ninguém.
Eu peguei um tema neutro, eu que orientei esse artigo aí também, né? Claro que eu tenho uma orientação, mas a característica do artigo, ela é sua, ela não é minha, né? Eu participo da construção, né? Orienta, faça isso, faça aquilo, mas eu não vou sentar na frente do computador para escrever. Então isso é uma coisa de vocês. Então, os primeiros parágrafos da justificativa do trabalho eu já consigo perceber bem rapidamente, não consigo? Eu não consigo perceber ali? Consigo perceber. Primeira parte da justificativa e da relevância do trabalho, né? Está expondo o setor, se eu não me engano, de supermercados, ó. Então a autora aqui, ela trouxe os principais indicadores, números, crescimentos do Brasil e do Tocantins. Depois, ela começa, nesses dois parágrafos últimos aqui, ó, ela fez um parágrafo conector, né? O parágrafo conector dela ali, ó. No contexto supermercadista não é diferente dos demais setores da economia. Os clientes buscam satisfazer suas necessidades nos estabelecimentos que melhor atendem às suas expectativas. Dessa forma, os empresários precisam descobrir maneiras de inovar constantemente para ganhar espaço, pois as inovações trazem intrinsecamente competitividade. Ela fez um parágrafo conector para sair dos indicadores de crescimento do setor para entrar no tema dela, que é inovação. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Pode gritar. Isso aqui é importantíssimo. O parágrafo não está escrito ali, ó. Não, tudo bem, mas tu está falando, só repete um pouquinho, rebobina. Ah, sim. Então, olha só revisar. Justificativa e relevância do tema. Primeiro parágrafo da justificativa e relevância do tema. Inserir percentuais de crescimento do setor que você está pesquisando, do objeto de estudo. Logo em seguida, você vai colocar a importância do tema. Para sair de um assunto para outro, parágrafo conector. Importantíssimo. Para ter uma escrita agradável, para ter uma escrita boa. Depois ela colocou o tema. Depois que ela pôs o tema, ela inseriu de maneira contextualizada a pergunta problema. A pergunta problema dela está aqui, ó, em amarelo. Eu coloquei em amarelo para você perceber onde terminou a justificativa e onde começou a pergunta problema. Ok? Então, olha só, nesse sentido, questiona-se, aí eu vou colocar a minha pergunta. Os supermercados de Guaraí têm conseguido inovar de maneira satisfatória até a presente data? Ela colocou assim, a pergunta problema. Ela conseguiu colocar o tema e o objeto na pergunta problema dela. Ela quer saber se os supermercados de Guaraí têm inovado até aquele momento. Depois disso, ela colocou o objetivo, ó, em seguida, ó. Para responder a esse questionamento, este estudo possui como objetivo apresentar o nível de inovação dos supermercados de Guaraí. Por último, ela apresentou a estrutura do trabalho, ó, a estrutura do trabalho, aqui embaixo, ó. Tudo isso aí é a estrutura do trabalho. De maneira geral, todos os trabalhos vão ter a mesma estrutura, mas tem que colocar. Qual é a estrutura? O trabalho está dividido em 5 partes. Na primeira parte, por meio dessa introdução. Nós ainda estamos dentro dela, ok? Então, a primeira parte, por meio desta introdução, momento em que justificativa, problemática e objetivos são apresentados. Na segunda etapa, serão apresentados as discussões e a apresentação dos autores sobre os temas em questão: inovação, inovação incremental, inovação radical, temas relacionados ao seu referencial teórico. Na terceira etapa, então foi isso que ela escreveu, ó. Foi isso que ela escreveu. As 5 etapas do artigo científico: introdução, referencial teórico, metodologia, análise de resultados e conclusão. Tranquilo?
Com isso a gente encerra a introdução. Então, a minha primeira parte é a introdução, e eu encerro a introdução falando que a introdução é composta de justificativa e relevância do tema, de pergunta-problema, de objetivo e estrutura do trabalho. É necessário colocar os objetivos específicos na introdução? Não. Não é necessário. Os objetivos para o nosso artigo, ele é instrumental, ele é estrutural. Por quê? Ele vai nos ajudar a construir o instrumento de coleta de dados. Se vocês forem construir, talvez vocês querem ou queiram pegar um instrumento de coleta de dados já validado. Ok, gente? Como que estou indo? Hã? Beleza mesmo? Não pode ter erro aqui. Não pode ter erro. Nós temos que, assim, absorver muito bem essas etapas que eu estou explicando. Não pode ter dúvida, não. Você vê o seguinte, independente da área, a estrutura e o caminho é o mesmo. Então eu oriento, a partir disso aqui, trabalho na área da saúde, que não tem nada a ver comigo. Eu posso orientar um trabalho na área de enfermagem do trabalho. Eu posso orientar um trabalho na área de medicina. Eu posso orientar um trabalho na área de agronomia. Eu tendo essa estrutura aqui, ó, eu oriento qualquer coisa. Qualquer coisa. Então não tem surpresa metodológica no artigo desse. Tem que saber o caminho a ser seguido. Por isso que eu falo o seguinte: quem não veio assistir o módulo e fosse elaborar uma introdução e elaborar com esses elementos, me fala. Não elabora. Não elabora. Não coloca com esses passos que eu estou explicando. Não é? Mostrando a contextualização em números quantitativos, né? Do contexto econômico do setor, falando depois sobre o tema, respeitando o parágrafo conector, insere a pergunta-problema, depois insere o objetivo, depois a estrutura do trabalho. Simples, simples. Voltando aqui. Então, só voltando na introdução, só para vocês perceberem o que nós acabamos de conversar. Ó, tem uma diferença entre ser difícil e trabalhoso. Eu não posso negar que é trabalhoso. Né? Eu não posso negar que é trabalhoso. Mas não é difícil. Você precisa de dedicar tempo para fazer isso aqui. São distintas, né? São coisas distintas aí. Então, só para a gente revisar aqui, ó. Justificativa e relevância do tema. Aqui está cortando ali no slide. Primeiro parágrafo da introdução, está escrito aqui, ó. Primeiro parágrafo da introdução. Busca contextualização do objeto e do tema estudado. É o que está escrito nesse balãozinho aqui, ó. Primeiro. Segundo, aqui, ó. Segunda parte da introdução. Deve ser inserida de maneira contextualizada a problemática. Contextualizada por quê? Parágrafo conector. Terceira parte da introdução. Objetivo geral. Logo após a problemática. De maneira contextualizada. Não pode colocar o objetivo geral de qualquer jeito lá dentro do texto. E a quarta parte é a estrutura do trabalho. E aí nós finalizamos. Tranquilo até aqui? Esses exemplos eu vou disponibilizar e eles ajudam muito, não ajudam? Essa pergunta problema, esses objetivos gerais, o objetivo geral, os objetivos específicos e o tema. Então, para cada curso tem um modelo. Próxima etapa, nós vamos tratar do referencial teórico. É uma parte muito delicada, a parte do referencial teórico. Cuidado para não ter plágio, para não fazer citações erradas. E no texto, no vídeo, no momento da aula, nós discutimos sobre as formas que você pode utilizar para escrever um referencial teórico. Nós sugerimos aí que você trabalhe citações diretas, e essas possuem duas formas de serem citadas: citação indireta e paráfrase, comentários. Preste atenção no vídeo, cuidado com as partes metodológicas, as formas que você vai colocar os parágrafos, para a gente não ter problema de correção depois.
Boa sorte, estou à disposição. Segunda parte do artigo científico. Referencial teórico. Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui. Para escrever o referencial teórico, é necessário somente 3 formas de escrita. Somente 3 formas de escrita: citação direta, citação indireta, paráfrase. Citação direta, citação indireta e paráfrase. Com esses 3 elementos, nós vamos escrever o nosso referencial teórico. Então, olha só. O que é? Primeiro eu vou escrever os elementos. Depois, primeiro eu vou explicar os elementos, revisar, porque todo mundo sabe disso. Todos vocês fizeram a graduação, todos vocês já fizeram trabalho de conclusão de curso, alguns de vocês já possuem especialização, alguns de vocês, inclusive, possuem mestrado e doutorado. Quem tem mestrado? Quem tem doutorado? Quem já é especialista? Isso. Olha para você ver. Então, eu tenho que considerar que todos vocês já sabem disso. Então, eu vou revisar. Segunda parte, referencial teórico. Citação direta com mais de 3 linhas. Citação direta com mais de 3 linhas. Quando você pega o livro, você está construindo o seu referencial teórico. Aqui é só teoria. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Vocês não vão colocar nada sobre o objeto de estudo no referencial teórico. O nome já é sugestivo. Referências teóricas. Por que eu enfatizo? Porque tem pessoas que ainda insistem em colocar a empresa dentro do referencial teórico. Não se coloca. Aqui é só discussão teórica. Pesquisas em artigos científicos, artigos publicados na internet, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros. Se quiser, por exemplo, utilizar o livro de marketing estratégico, publicado na UFT pelo nosso programa, pode. Vou sortear daqui a pouco. Podem pesquisar em bula de remédio, em panfleto, em cartaz, em tudo que vocês acharem, mas tem que ter fonte. Slides do professor, apostilas acadêmicas, palestras, tudo que foi um dia tornado público pode ser citado, tudo. Isso aqui, inclusive, que eu estou fazendo, pode ser citado depois, porque está sendo registrado e foi tornado público. Mas é só relacionado à teoria, só relacionado à teoria que você está estudando. Citação direta, então, é quando você faz uma pesquisa em uma obra, gosta tanto daquele parágrafo que não consegue refazer. Você gostou tanto daquele parágrafo e disse assim para você: meu Deus, esse cara escreveu uma coisa extraordinária, eu vou colocar igual. Aí você faz uma citação direta. Quando você transcreve fidedignamente o texto da fonte pesquisada para o seu trabalho. Fidedignamente, citação direta. Quando essa citação direta tem até 3 linhas depois de digitado no computador, ela é formatada de um jeito. A citação direta, depois de digitada no computador, tiver 4 linhas, ela é formatada de outra forma. Vou explicar aqui qual é a diferença. Citação direta com mais de 3 linhas. Está explicado aqui no balãozinho. Recuar 4, você seleciona a sua citação depois que você digitou no computador, né? Letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento e meio, né? Tá lá digitado, beleza? Você seleciona o parágrafo, deu mais de 3 linhas. Recua 4 centímetros da margem esquerda para a margem direita na régua informática básica.
Coloca tamanho 10, está em tamanho 12, diminui. E o espaçamento entre linhas está a 1,5. Você coloca 1, coloca simples. É a parte fidedigna do autor. Aí você tem que colocar o sobrenome do autor, o ano e a página. Sobrenome, ano e página. Citação direta com menos de 3 linhas. Está aqui, ó. Digitou, deu 3 linhas, aspas no início, aspas no final. Está aqui no balãozinho, ó. Aspas no início e no final da linha. Espaçamento normal do texto, 1,5. Autor, ano e página. Parte fidedigna do autor. Citação direta com menos de 3 linhas. Tranquilo? Repetindo, para elaborar o referencial teórico, vocês vão utilizar 3 formas de escrita: citação direta, citação indireta e paráfrase. Citação direta, eu acabei de falar, é a parte fidedigna que está na obra e você transcreve para o texto. Existem 2 formatações. Citação indireta. Você pesquisou a obra, gostou da obra, gostou do parágrafo, e você vai citar agora esse autor. Entretanto, você não vai citar fidedignamente. Você leu ali 2, 3 parágrafos, absorveu aquilo e transcreve com a sua palavra, sem perder a essência do texto. Isso aí já começa a ter a sua cara. Você já começa a ser chamado de autor quando você faz essa prática. Quer dizer, você absorveu uma teoria, compreendeu uma teoria e jogou essa teoria no papel. Então é uma citação indireta. Para a citação indireta, você coloca apenas sobrenome do autor e ano. Dica de escrita. Dica de escrita. Não é prático, não é bom senso e perde entendimento quando se escreve uma oração com mais de 4 linhas. 3 linhas é o ideal. Uma oração com 3 linhas, no máximo 4 linhas. Se você é muito falante e tem dificuldade de expressar suas ideias, então vai até 4 linhas. Por quê? Porque depois você vai se perdendo na escrita. E se nós formos traduzir esse seu trabalho para a língua estrangeira, inglesa, por exemplo, nós vamos ter uma dificuldade muito grande se tiver uma oração longa. Então nós temos que trabalhar com orações curtas. Isso é obrigação. Oração com 5 linhas está cortado, está errado. Então nós vamos utilizar a oração de 3 a 4 linhas. É uma dica de obrigação. Dica de obrigação de escrita. E isso vale, não é só para o artigo não, gente. Isso aí vale para tudo na nossa vida. Todo tipo de relatório que nós vamos escrever, faz o seguinte: chega na empresa na segunda-feira, pega o relatório que seu funcionário te passou, ou que seu subordinado, e leia o relatório dele. Se tiver 6 linhas, ele não sabe escrever. Agora eu vou passar um susto maior em você. Pega a sua monografia, ou pega o relatório que você tem escrito e leia. Se tiver 6 linhas, revise a forma como você escreve. Isso é uma dica importante. E pessoas que compreendem, que sabem de escrita, que sabem como se deve escrever um relatório empresarial, um relatório de EIA-RIMA, pessoal da área ambiental, um relatório de auditoria e perícia na área financeira, uma estratégia, um plano na área de marketing. Você vai escrever um plano de negócios, vai escrever lá cargos e funções dentro de uma organização. Olha, como que foi escrito esse documento? Vai elaborar um planejamento estratégico? Olha como foi escrito esse documento. Isso é extremamente importante. Não passar de 4 linhas. 4 linhas é o máximo, é a explosão. O bom mesmo é até 3. Só para fazer um parêntese, sobre o assunto de escrita. Por fim, o último elemento que vai nos ajudar a escrever o artigo científico é a paráfrase. Eu estou intitulando paráfrase, mas eu vou utilizar, vou emprestar
vou pegar emprestado a palavra paráfrase para inserir comentários, explicações e comparações. Então veja, você fez citação direta, você fez citação indireta, agora eu preciso saber a sua opinião. O que é que você entendeu disso? Então agora você pode fazer correlações entre os autores que você citou no texto. Você pode tentar explicar, né, de maneira científica, sempre colocando na impessoalidade, aquela citação direta que você colocou. Então agora, essa última parte é você purinho. É você puro. Sem nenhuma técnica de ênfase textual. Espaçamento 1,5 normal, tamanho 12, fonte 12, Times New Roman, normal. Aqui é o seu argumento, que depende de você. É aqui que eu vejo, que eu percebo a capacidade de escrita de cada um. É nesse momento aqui, ó. Então a citação direta é importante? É. Só que ela não deve ser apresentada com muita frequência. Tem alguma regra? Não. Mas não é usual colocar muitas citações diretas em um artigo científico, em um trabalho científico. Não é usual. Tem que estar presente, é importante, é regra, é necessário, mas ela possui limitações de citações. Ele não pode ficar explorando muito. O que nós vamos explorar muito são as citações indiretas e as paráfrases. E essas sim nós vamos enfatizar. Detalhe importante, muito importante, para não errar. Você só vai fazer paráfrases, comentários, comparações de citações indiretas ou diretas que você acabou de colocar no seu artigo. Muita gente faz plágio por equívoco, olhando para o bom senso, beleza? Olhando que nós estamos aqui em um grupo grande, né, em que tem muitos pesquisadores que vão ver o vídeo pela internet, e muitas pessoas fazem plágio por inocência. Eu quero entender assim. Por quê? Ele cita um autor, ele cita um texto que ele viu em algum lugar, que ele achou importante, só que ele não bota a fonte. Aí eu vou perguntar para ele, de onde você tirou isso aqui? Eu não sei, mas isso eu li um dia, e eu achei muito importante. Errado. Você não pode colocar experiências suas, de teorias que você viu um dia, sem saber de onde. No artigo não pode colocar isso. Você vai elucidar aquilo que você já escreveu na folha, no computador, no Word. Então aquilo ali você vai explicar. Então quando eu estiver lendo o seu texto, eu vou colocar o dedo em cima do parágrafo e vou falar assim: de onde você tirou isso? A resposta que eu quero é: Flávio, isso aqui é um comentário dessas duas citações aqui, ó, atrás. Flávio, esse parágrafo aqui, ó, é o que eu compreendi dessa citação aqui, ó. É isso que eu quero escutar. Flávio, isso aqui, ó, essa paráfrase que você está lendo aqui, esse comentário que eu estou fazendo aqui, é dessa citação indireta. Então você vai apontar para mim de onde que está vindo, qual é a fonte que originou o seu comentário dentro do seu trabalho, ok? Então isso é sim paráfrase, comentário, explicação. Agora não se pode escrever nada sem fonte da cabeça. Não, Flávio, é porque eu já trabalho com isso há 20 anos. Eu sei isso aqui indo e vindo. Eu sei isso aqui de olho fechado. Eu sei isso aqui dormindo. A resposta que eu dou: eu te respeito enquanto profissional e te admiro. Nós somos parceiros profissionais. Só que aqui dentro desse trabalho científico você não pode elucidar a sua vida profissional de 20 anos aqui em termos de teoria. Isso vai te ajudar a escrever. A sua experiência vai te ajudar a escrever. A sua experiência vai te ajudar a trabalhar metodologicamente sem erro. A sua experiência vai te ajudar em muita coisa, mas ela não vai vir para o texto sem fonte. A menos que você tenha publicado um livro e você cite você mesmo.
Aí ótimo, aí tranquilo. Você tem publicado um artigo, aí você cite você mesmo, quer dizer, você tornou público e registrou uma experiência que você teve lá atrás. Aí, oxa, maravilha, até enriquece. Né? Segundo eu mesmo, então é importante. Tranquilo esses três elementos? Tranquilo esses três elementos, pessoal? De verdade? Vocês verem o seguinte, quem faz muito tempo que não vê isso, quando eu finalizar, a cabeça vai estar cheia de eletrodos, assim, ó. Que é muita técnica que está por vir. Muita técnica que nós vamos ainda ver. Mas não é difícil. É trabalhoso. Né? Tem o passo a passo. Então, primeira parte aqui, para você construir o referencial teórico, revisando citação direta, citação indireta e paráfrase. Ok? Tranquilo. Então, olha só, vamos aqui para o texto prático. Postado para vocês também. Sim, foi encaminhado. Quando você for fazer um artigo científico, faça ele com paciência. Leia essas coisas, esses balãozinhos que eu coloquei do lado direito ali em vermelhinho. Deu um trabalho, gente, para fazer isso. Tentando explicar o mais detalhado possível para não errar. Eu fiz isso aí, eu abri o Word, fui abrir balão por balão e fazendo. Fiz isso para vocês. Por quê? Para facilitar e para não ter erros grotescos. Para facilitar mesmo. Então abre, ó. Eu fui explicando o que tem que ter antes, o espaçamento tem que ter depois. Quase, não estou podendo pagar isso aqui não. Então olha só, nós ainda vamos, a BNT ela mudou, mas nós estamos utilizando a forma antiga, que é uma forma que nós acreditamos ser mais prática. Né? Referencial teórico. Olha só, nós temos três formas de títulos. Títulos de nível 1, títulos de nível 2 e títulos de nível 3. Cada título desse nós vamos formatar de uma forma. De uma maneira. Nós vamos formatar de uma maneira, né? Referencial teórico aqui, título de nível 1, olha só. Todas as letras maiúsculas em negrito. Formatação. Título de nível 2. Por que é título de nível 1 e título de nível 2? Porque o título de nível 1 tem um algarismo e o título de nível 2 tem 2 algarismos. Ah, gente. Ó, título de nível 2, apenas a primeira letra maiúscula, o resto minúscula em negrito. Título de nível 3, título de nível 4. Formatadinho para não errar. Voltando lá para o texto. Ela começou explanando algo geral, de comum, de contexto comum. Se eu falar assim, olha, eu vou falar uma frase, vocês falam para mim se eu preciso provar isso, ou isso é de conhecimento comum. Os segmentos do mercadista varejista têm passado por momentos de concorrência à medida que novos entrantes têm participado do mercado dia após dia. Falei e não falei nada, não foi? Eu disse e não disse nada, mas eu escrevi um parágrafo, não foi? Eu preciso falar quem escreveu isso? Estou começando o meu referencial teórico, estou inserindo um texto. Né? Então tá lá, ele falou ali sobre o setor varejista, fez a primeira citação direta, Las Casas 2006. Um detalhe importante, Las Casas é o sobrenome. Aqui você não vai colocar o nome completo do autor nenhuma vez. Só o sobrenome. Dá para enxergar lá atrás? Apenas a primeira letra do nome maiúscula e o resto minúscula. Por que ele está fazendo isso? O ano e a página entre parênteses. Ele está usando essa técnica porque está no início de frase. Se ele tivesse colocando isso no final da frase, ia ser diferente, ó. Vamos ver se eu acho uma citação direta no final de uma frase aqui. Aqui, achei. Também do Las Casas. No final da frase, o mesmo autor, agora a formatação é diferente.
Então eu coloquei letra maiúscula, entre parênteses, com o ano e com a página. Percebe? Não é uma coisa facinho de errar? Coisa facinho de errar. Mas é técnica, tem que ser seguido. Né? Tem uma formatação no início da frase e tem outra formatação no final da frase. Só isso que muda. A maneira como você cita no início, apenas a primeira letra maiúscula, o resto minúscula, o ano e a página entre parênteses. No final, tudo entre parênteses, né? Sobrenome, ano e página, respeitando a vírgula e o ponto nos locais em que eles estão apresentados. Isso aqui é a forma de citação direta, com menos de 3 linhas. Agora, vamos ver se a gente acha uma citação direta com mais de 3 linhas. Olha aqui, recuado, ó, do jeito que nós falamos. Recuado 4 centímetros da margem esquerda para a margem direita. Vamos ver se está certo. Aqui, ó. Opa. 4 centímetros da margem esquerda para a margem direita. Fonte 10. Espaçamento simples entre linhas. Joia? Tranquilo? Citação direta com mais de 3 linhas. Citação indireta no final de linha. Está aqui, ó. Aqui não tem espaço. Citação indireta. Citação indireta no final de frase. Apenas o sobrenome e o ano. Citação direta, vocês recordam o que é? Fidedigno, não. Indireta, a gente pega o texto, compreende e cita. Indireta. A direta pega o texto fidedignamente e cita. A indireta não precisa de página. A indireta precisa de página. A não ser que você pegue um texto na internet, que não tenha como você identificar a página, a citação direta fica sem página. Nesses casos, sim. No fim, olha só, ela segue o mesmo formato. Ela segue o mesmo formato da citação direta no final da frase ou no início da frase. A formatação é igual. A única diferença é que um leva a página e a outra não leva a página. Ok? Tranquilo? E exemplo de paráfrase, ó. Olha lá, um exemplo de uma paráfrase. A autora falou muito antes e aí inseriu uma paráfrase. É dentro desse contexto de expansão que estão inseridos comércios, objetos, enfim. Aí ela aqui desenvolveu um parágrafo baseado no que ela veio discutindo antes. Por isso que eu projetei, né, esse material que vocês têm. Está no e-mail. Todo esse material que vocês têm. Então esse documento aqui, o referencial teórico, ele está com 6 páginas, pessoal. 6 páginas do referencial teórico. 5 páginas está bom. Está de bom tamanho. Introdução, 1,5 página. Referencial teórico com 5 páginas. Está um bom tamanho. Então essa formatação aqui, ó, é a formatação correta. É essa formatação que nós vamos utilizar. Composta de citação direta com mais de 3 linhas e com menos de 3 linhas, citação indireta e paráfrase. Tranquilo? Todo livro tem mais de um autor. Coloca o sobrenome de todos. Aí tá. Tem uma orientação que é assim. O livro, vamos supor que o livro tenha 4 autores. Você coloca na primeira vez que vai citar o sobrenome de todos. Entre um autor e um outro, ponto e vírgula. E coloca o ano, beleza. Da segunda vez que você for citar, você coloca o primeiro sobrenome, apenas o sobrenome do primeiro, et al. Quer dizer, e outros. E coloca o ano. Só que já pensou, você vai colocar um livro com 5 autores, vai colocar 6, 7 autores, vai colocar, primeira vez que você vai citar o sobrenome, colocar todos. Então nós não utilizamos essa prática. A gente coloca o nome só do primeiro e coloca et al. Até 3 nós colocamos o nome de todos. Todas as vezes que citar, insere o sobrenome de todos, até 3 vezes.
Quando for 4, coloque o sobrenome do primeiro, é al, vai embora. Né? Pessoal, só para a gente finalizar essa primeira etapa. Então, o que eu disse agora? Eu falei sobre introdução, que na introdução nós temos algumas etapas. Quais são? Justificativa e relevância do tema, pergunta-problema, objetivo geral e estrutura do trabalho. Na segunda parte, referencial teórico. Para escrever o referencial teórico, nós temos apenas 3 elementos: citação direta, citação indireta, paráfrase, comentários e explicações. Ok? E mostrei a forma que você formata os títulos e subtítulos e a forma como você insere a citação no final da frase e no início da frase. Ok? Figuras no referencial teórico, quadros, tabelas, pode, agrega valor. Nós, dinamiza, agrega valor, dinamiza, promove para o leitor uma leitura mais agradável. Todos nós gostamos de ler livros que têm figuras, todos nós, não é isso? Poxa, só tem letra, não é assim que as pessoas... Não tem nenhum desenho aqui, nem nada. Quando a gente está lendo um artigo, é a mesma impressão que a gente tem. Só que para colocar uma figura, um quadro, uma tabela, você tem que preparar o leitor para aquela figura. Então você não pode simplesmente jogar a figura. Então no pretexto, né, no texto que antecede a figura, o quadro, a tabela, você prepara conforme a figura 10, ela tem que fazer sentido. E depois de toda a figura, tem que ter a explicação daquela figura. Tem que ter a explicação daquele quadro, tem que ter a explicação daquela tabela. Né? E a forma de citação é essa aqui, ó. No final da figura, quando for figura, né? No final dela, você coloca a identificação e a fonte. Alinhado com a figura aqui, ó. Alinhadinho. Tamanho 10, negrita as palavras figura 1 e fonte, alinhado com a figura aqui, ó. Eu não coloquei, mas é espaçamento simples entre linhas. Se você quiser anotar, depois eu vou incluir isso aqui, já que eu não mandei esse, eu vou incluir depois para vocês. Espaçamento simples entre linhas aqui, ó, na identificação. Oi. Você disse que não tem lista de figuras, então a numeração das figuras é só para linkar o texto? Só para ele não se perder. Quando você fazer referência, né, vai estar lá em cima. Qual é a diferença entre quadro e tabela? Alguém sabe me falar? As pessoas sempre colocam quadro e tabelas nos trabalhos. Quadro só tem texto. Tabela tem número e quantitativo. A diferença é muito simples, mas tem muito erro. E aí nós não vamos ter nenhum erro desse. Né? Então, na nova ABNT, a identificação do quadro é em cima e a fonte é embaixo. Tabela, mesma coisa. Tabela em cima, fonte embaixo. E os balõezinhos explicando a formatação de cada título desse. Tranquilo? Finalizamos o referencial teórico. Então nós finalizamos o referencial teórico falando sobre citação direta e indireta, falando sobre citação indireta, citação direta com mais de 3 linhas, citação direta com menos de 3 linhas, citação indireta, paráfrase, formatações dos subtítulos e dos títulos, né? Título de nível 1, título de nível 2, título de nível 3, título de nível 4, cada um tem uma formatação, né? E a forma como você insere as citações e as paráfrases no texto. Ok? Finalizamos agora como a gente formata as figuras, como nós formatamos os quadros e como nós formatamos as tabelas. Ótimo. Parte metodológica tem que se preocupar com alguns aspectos gerais. Exemplo, tipo de pesquisa, instrumento de coleta de dados, população, amostra, amostragem
e a forma que você fará a análise do seu trabalho, sucintamente. Metodologia não deve extrapolar uma página e meia. Boa sorte, bom trabalho. É a etapa mais criticada pelos pesquisadores. É mais crítica porque, principalmente nos congressos, os avaliadores, os pareceristas, eles têm um olhar bem rígido para essa parte. Eles querem que essa parte esteja muito bem explicada, detalhada, para explicar como você obteve os resultados da próxima sessão, que é da análise dos resultados. Então eles querem isso aqui muito minúcias. É claro que cada caso é um caso, cada área é uma forma de utilizar a metodologia, mas nós temos aqui alguns padrões. Primeiro, você vai colocar o tipo de pesquisa e abordagem que você utilizará no seu trabalho. Você vai utilizar, todo mundo vai utilizar pesquisa bibliográfica, todos. Todos vão utilizar pesquisa descritiva, todos, porque é uma característica de pesquisa primária. Agora, alguns vão utilizar abordagem qualitativa, alguns vão utilizar abordagem quantitativa. Outros vão utilizar pesquisas de observação. Outros vão utilizar pesquisas de campo. Outros vão utilizar pesquisas documentais. Então aí vai para características de cada pessoa. Então nessa primeira parte aqui você precisa descrever isso. Você precisa descrever, que tipo de pesquisa que você vai utilizar e o tipo de abordagem que você vai utilizar. Você vai utilizar então pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa de campo. Você vai utilizar pesquisa documental, vai ser uma pesquisa de observação. O que é que você vai utilizar? Alguns exemplos. Flávio, vou utilizar uma pesquisa de campo e vou lá para a Avenida JK aplicar questionário com clientes dos lojistas daquela região. Pesquisa quantitativa com questionário estruturado. Quero fazer uma entrevista com coach e com pessoas que fizeram sessões de coaching, ok? Então eu quero fazer uma entrevista com um coach para saber como que ele conduziu e quero fazer uma entrevista com 4 pessoas que participaram de sessão de coaching. Então você fez uma pesquisa, você fez uma entrevista por meio de um questionário semi-estruturado, um roteiro de entrevista, melhor, um roteiro de entrevista semi-estruturado ou estruturado, dependendo de como você quer colocar. Então, pesquisa qualitativa, o instrumento de coleta de dados é roteiro. Pesquisa quantitativa ou é formulário ou é questionário. Tranquilo até aqui? As duas formas de tabulação são distintas. Pesquisa quantitativa, eu utilizo análise gráfica. A pesquisa qualitativa, eu faço análise de conteúdo. Vou mostrar exemplo para vocês. Pesquisa documental é muito próxima da análise de conteúdo. Você tem que descrever aquele documento ali que você está analisando. Analisar o documento que você se propôs. Análise de observação, você vai a campo tirar foto. No caso do meio ambiente, vou tirar foto de uma mata ciliar para ver o impacto ambiental dela. Pesquisa descritiva, eu vou analisar balanço patrimonial de 5 empresas na área financeira. Quer dizer, você foi a campo, pegou os documentos para serem analisados. Fez um case com eles. Certo? Tranquilo? Quero saber qual o comportamento, quais são as características de clima organizacional dentro de uma empresa. Vou aplicar um questionário com os funcionários. Pesquisa de campo, análise quantitativa, análise gráfica. Tranquilo? Então, esses detalhes, eu tenho que colocar tudo aqui, tipo de pesquisa e abordagem, tudo aí, escrever tudo aí. Detalhe está no balãozinho aqui.
Combinado? Quem vai te direcionar? O orientador. É aqui que você discute com o orientador, mas você já sabe onde você vai colocar isso no seu trabalho. É aqui, na primeira parte da metodologia. Segunda parte, você vai colocar população, amostragem e amostra. População, qual é... tudo isso você vai definir com o seu orientador. É interessante a gente colocar esses quantitativos. Você vai aplicar um questionário nas construtoras de Palmas. Quantas construtoras têm Palmas registradas? População. Você quer partir para uma amostra probabilística ou para uma amostra não probabilística? Eu quero ir para uma amostra não probabilística, porque eu não tenho tempo, etc., para pesquisar, né? Já conheço algumas empresas, então ótimo. Então você vai partir para uma amostra não probabilística por conveniência. Então esta é a sua amostragem. E a amostra é o percentual que você tem dentro da população. Quer dizer, vou pesquisar 20%, 10%, 5%. Esse tipo de abordagem é não probabilística. Agora tem abordagem probabilística também, né? Instrumento de coletas de dados. O instrumento de coleta de dados é uma parte também muito importante. Por quê? Primeira pergunta que eu faço como orientador: você vai elaborar o seu instrumento de coleta de dados? Ou você vai pegar um instrumento de coleta de dados já validado? Existe uma diferença muito grande entre replicar uma pesquisa, de você plagiar uma pesquisa. O que é replicar? Eu entrei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, encontrei um trabalho bacana, igualzinho que eu quero fazer. Eu quero aplicar isso aqui no Tocantins. E você aproveitou o instrumento de coleta de dados dele. Pode. Você cita o autor no seu trabalho, fala que o seu trabalho é baseado ou é modelado segundo aquele autor e que você está utilizando o instrumento de coleta de dados praticado e utilizado por ele. Você se defendeu, né? Deu todos os direitos autorais a quem deveria e utiliza o seu instrumento de coleta de dados. Flávio, eu não quero utilizar nenhum instrumento de coleta de dados, minha área é um pouco difícil, eu quero elaborar mesmo. Então, aqui nós temos que fazer uma matriz de amarração. A matriz de amarração, ela é uma proposta para você chegar ao seu questionário, para você errar menos, ou tentar ser menos criticado. Criticado nós vamos ser, qualquer seja aquele trabalho. Pessoal, uma coisa que tem demais: se você quer ser criticado, então torne público alguma coisa que você escreveu. Ninguém vai te elogiar, você não vai ter elogios 100%, você vai ter as pessoas que admiram aquela linha de pesquisa, mas vai ter, a maioria das pessoas vão criticar o seu trabalho, vão criticar aquilo que você está fazendo. Isso aí é o normal, você não precisa esperar diferente. A hora que eu postar esse vídeo no YouTube, vocês vão ver a cachoeira. A gente já espera por isso. Mas qual é a estratégia que nós utilizamos para errar menos? Para ter menos críticas? Matriz de amarração. Por quê? Nós podemos nos defender das críticas, certo? O negócio é quando a gente não consegue, ou nós não temos instrumentos para nos defender. Então veja só, como que faz para nós construirmos um instrumento de coleta de dados com poucas críticas? A gente faz uma tabela dessa, coloca o objetivo geral, nós vamos colocar os objetivos específicos, e aqui nós vamos colocar as perguntas para atender os objetivos específicos. Eu não coloquei aqui, até para ser mais prático, mas na maior parte das vezes eu também utilizo um referencial teórico curtinho, 3 linhas, aqui
para dar suporte para cada pergunta que eu liguei com cada objetivo específico. Entenderam? Esse instrumento, isso aqui, matriz de amarração, essa ferramenta, a matriz de amarração, ela serve como instrumento para nos defendermos na criação de instrumento de coleta de dados, para justificar. Beleza? Então, quando você não cria, quando você não utiliza um instrumento de coleta de dados já validado, ou seja, já foi utilizado para defesa de algum trabalho, você pode criar um. Criar sempre é mais difícil, né? Lógico. Então, aqui nessa parte de instrumento de coleta de dados, nós vamos detalhar como é que foi criado esse instrumento de coleta de dados, se ele é validado, se ele não é validado, se ele foi construído, como que ele foi construído, quantas perguntas tem, quais as naturezas das perguntas, ok? A gente detalha esse instrumento de coleta de dados aqui. E por fim, o método de análise, como que você vai analisar os dados coletados. Então você vai mostrar que você vai tabular por meio de análise gráfica, quando a pesquisa for quantitativa, você vai analisar com análise de conteúdo, quando a pesquisa for qualitativa, quando a pesquisa for documental, quando a pesquisa for de observação, ok? Exemplo de um questionário com a escala de Likert. Algumas coisas que um questionário tem que ter, né? Parágrafo para apresentação para o respondente, explicação para o respondente como que ele deve preencher o questionário, perguntas demográficas ou de caracterização do objeto, que são as primeiras perguntas do questionário. Veja, se você vai aplicar o seu questionário para pessoas, o que é de comum consenso fazer? O que é comum fazer? Faixa etária, para você identificar o perfil das pessoas respondentes, né? Escolaridade, gênero, dependendo de onde vai o estudo, localização onde reside. O que mais? Renda, né, em alguns casos. Isso são questões demográficas. E quando é empresarial? Quando você vai entrevistar empresas, né, gerentes, diretores de empresas, e você quer saber as características empresariais, ramo de atividade, tamanho da empresa, quantidade de funcionários, onde que ela se encontra em termos de faturamento, se é micro, se é pequena, né? O regime tributário e etc. Para depois a gente entrar nas perguntas objetivas. Perguntas objetivas não são as perguntas, aqui nesse slide com essa explicação, não são perguntas fechadas, necessariamente. São perguntas que vão existir a partir dos objetivos específicos que nós nos propomos ali. Então, as perguntas que estão relacionadas aos objetivos são perguntas objetivas, relacionadas a esse aqui. Então, olha só, um exemplo aqui de um instrumento de coleta de dados com a escala de Likert. Primeiro cabeçalho aqui, né, explicando para o pesquisador, para o respondente, né, primeiro parágrafo explicando para o respondente. O segundo aqui, explicando para ele como deve ser o preenchimento. As primeiras perguntas com características demográficas, isso que eu passei para vocês por e-mail. E agora aqui, ó, já começa as perguntas objetivas. No caso desse estudo, desse questionário, a pesquisadora estava identificando o perfil empreendedor das franquias instaladas no shopping Capim Dourado. Então aqui, as características do empreendedor para baixo são perguntas objetivas, por mais que possuem características fechadas objetivas, certo? O exemplo está no e-mail de vocês. Vocês receberam esse material aqui, ó. Tá lá. Eu coloquei a escala de Likert, porque a escala de Likert, eu particularmente eu gosto. Ela consegue medir o quanto pode se avançar, o quanto o estudo está primário e o quanto ele precisa melhorar, né?
o quanto ele, como ele está, se ele é bom, se ele é ruim, né? O quanto ele pode melhorar e o quanto ele pode piorar. A escala de Likert ela é composta por 3 indicadores. 1 e o 2 com características negativas, o 3 neutro e o 4 e 5 características positivas. Na maior parte das vezes, 1 e o 2, olha, concordo totalmente, concordo parcialmente, concordo, discordo parcialmente, discordo totalmente. Nesse caso aqui, ela inverteu. Ela colocou o 1 e o 2 positivo, o 3 neutro e o 4 e o 5 negativo. Poderia ter sido o inverso. O 4 e o 5 positivo, o 3 negativo, 1 e o 2 negativo, 3 neutro, 4 e 5 positivo. Né? A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Né? Questionário validado. Foi aplicado e defendido. Esse questionário aqui. Segundo, isso aqui esse questionário. Eu estou indo muito rápido? Esse primeiro questionário, pesquisa quantitativa. Você vai aplicar para um número grande de pessoas, para um número grande de empresas. Né? Em qualquer uma das áreas. Em qualquer uma das nossas áreas, gestão de pessoas, gestão financeira, marketing ou meio ambiente, qualquer uma dessas áreas. Posso aplicar questionário para alunos de uma escola. Posso aplicar para diretores de empresas. Posso aplicar para funcionários de empresas. Posso pesquisar para clientes na rua. Posso aplicar para... Posso utilizar como pesquisa política. Né? Posso fazer muita coisa com instrumento de coleta de dados fechado e com escala de Likert. Roteiro. A análise da pesquisa quantitativa sempre será gráfica. Você sempre vai tabular gráfico. Sempre vai gerar gráfico com ela. Sempre. Na pesquisa qualitativa, eu até oriento. Quem quer enveredar-se na pesquisa qualitativa tem que ser muito autocrítico a ponto de saber se escreve bem ou se escreve mal. Quem vai para essa parte qualitativa tem que escrever bem. Não pode achar que escreve bem. Tem que ter certeza que você é um indivíduo, uma pessoa que possui facilidade de escrita e que possui conteúdo suficiente para escrever, dando base teórica. Então a pessoa que vai enveredar por essa área precisa saber escrever bem. É uma área boa. O roteiro de entrevista. Ele deve ter parágrafo de apresentação do mesmo jeito, explicação de preenchimento do mesmo jeito, perguntas de conhecimento do entrevistado e do objeto e perguntas objetivas, não fechadas. Perguntas objetivas aqui são perguntas relacionadas ao objetivo proposto, objetivos específicos. Tem aqui um modelo também de roteiro. Aqui eu não coloquei a explicação. Isso aqui na verdade eu até tirei da minha tese. Vou aumentar só um pouco aqui para facilitar. Mas vocês podem perceber o seguinte: a primeira pergunta é para eu conhecer um pouco da empresa. A primeira pergunta é para eu conhecer um pouco da empresa. A segunda, ela já começa a ter características mais objetivas. Quer dizer, para atender o meu objetivo específico. Então você quer conhecer, quer aplicar, quer fazer uma entrevista com um diretor, né? Você quer fazer uma entrevista com um profissional de destaque, técnico em alguma área. Então você tem que ter um roteiro a ser seguido. E depois você vai utilizar esse roteiro para fazer as suas análises, escrevendo. Eu coloquei também um exemplo aqui. Exemplo de um roteiro de observação ou de análise documental. Roteiro também, parágrafo de apresentação e objetivo, e a relação de elementos que deverão ser observados. Olha só, como que pode ser uma pesquisa de observação?
eu estava vendo uma vez uma pesquisa de observação por filmagem, banco, não vou falar o nome do banco, mas o banco estava querendo identificar qual era o comportamento das pessoas de terceira idade frente aos terminais eletrônicos. Então ele ficava identificando ali, vendo qual que era o comportamento, se a pessoa ficava muito tempo na frente da máquina, se ela pedia ajuda, como que ela fazia. Pesquisa de observação. Existe uma outra pesquisa em um grande supermercado nacional, que eles até criaram uma técnica, eles chamavam isso de momento de... criaram uma técnica não, identificaram um comportamento. Chamaram de momento de descompressão. Momento de descompressão é quando você entra em um ambiente desconhecido, primeira vez que você entrou no supermercado Extra aqui de Palmas, primeira vez que você entrou, nunca tinha entrado. Você vem embalado, não é assim? Você vem embalado, a porta automática abre e você dá uma pausa, diminui, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, mapeia o ambiente e entra. Não é isso que acontece? Então tá. Foi instalada uma câmera para identificar qual era o comportamento das pessoas no momento de descompressão. Por quê? Tinha uma empresa que colocou uma ilha bem no início, bem na entrada, e as pessoas não pegavam os materiais de divulgação dessa empresa. Foi identificado que a maior parte das pessoas, no momento de descompressão, não olham para a esquerda, olha para a direita. Aí, a promotora de vendas tinha que sair da ilha e abordar o cliente para entregar o material. Então, foi uma pesquisa de observação. Você precisa ter um roteiro para, inclusive, fazer isso. Precisa tirar foto, você precisa registrar, né? Para a pesquisa de observação, não é um mecanismo tão fácil. Na área ambiental, você precisa ir logo, tirar foto, registrar. Né? É importante você notar que é necessário fazer... Então, uma pesquisa, você pode ter pesquisa de observação e pode ter uma entrevista. Na mesma pesquisa, você pode ter uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Você pode ter os três tipos. Tem que ter cuidado com a quantidade de páginas que você vai abordar isso, né? Para não ficar prejudicado. Mas para fazer uma análise olha só, você vai fazer o balanço, uma análise patrimonial de 5 empresas. O que você vai analisar? O que você vai ver? Você precisa ter um roteiro documental, é uma pesquisa documental. Não é verdade? Ora, você vai analisar o balanço patrimonial de 5 empresas de capital aberto. Você tem que pegar esse documento e saber o que você vai pesquisar dentro de cada um deles. Então você precisa de um roteiro. Então esse roteiro aqui, eu até utilizei até coloquei aqui. Este documento serve para nortear os passos para análise descritiva, de observação ou documental. Este instrumento oferece suporte para uma pesquisa documental com o objetivo de levantar os aspectos econômicos e financeiros de uma concessionária de automóveis na cidade de Palmas. Aí está ali o que ele vai observar para conseguir alcançar o objetivo. Levantar o índice de liquidez seca, descrever o índice de liquidez corrente, levantar o índice de liquidez imediata, levantar o índice de liquidez geral, levantar o ponto de equilíbrio, levantar os controles dos custos decorrentes das vendas, detectar os custos com estoque, averiguar os custos fixos e variáveis relacionados à produção. Está lá, ó. É isso aí que vai ser feito. Você precisa de um instrumento de coleta de dados na área financeira para analisar a parte documental. Tranquilo? Análise de resultados, um dos aspectos mais relevantes do seu estudo. Você precisa tomar cuidado com a forma que você vai fazer análise quantitativa, apresente os gráficos, análise qualitativa, um texto discursivo, né? Um texto de debate, utilizando análise de conteúdo. Vai fazer uma pesquisa de campo, em que você vai tirar fotos, registre as fotos com nitidez, comente as fotos da maneira adequada e cite todos os elementos que você vai inserir na análise de resultados, né? Como títulos e fontes. Bom trabalho, assista o vídeo, tire suas dúvidas com o seu professor orientador. Ok, apresentei para vocês 3 instrumentos de coleta de dados. O primeiro, coleta de dados com pesquisa quantitativa, questionário. Segundo,
instrumento de coleta de dados qualitativo, roteiro de entrevista. Terceiro, mostrei para vocês um roteiro para pesquisa documental e observação. Tranquilo? Fácil? Nem tanto. E para elaborar os questionários ou elaborar os roteiros, matriz de amarração. Para você se resguardar das críticas. A matriz de amarração você pode colocar dentro do tópico de metodologia. Dentro da parte, pode criar mais um procedimento dentro da parte de metodologia. Tem lá, se foram 4, vou voltar aqui um pouquinho só para a gente ver. Foram 4 ali, ó, tipo de pesquisa, população, instrumento de coleta de dados, método de análise, coloca lá, matriz de amarração. Faz uma pesquisa, explica o que é matriz de amarração e joga o seu quadro de matriz de amarração. Matriz de amarração é um quadro normal, igual esse aí mesmo. Joia? Tô achando que vocês estão ficando meio assustados. Tá tranquilo, né? Então tá. Primeira opção, como se faz análise quantitativa? Análise quantitativa vem de qual instrumento de coleta de dados? De qual? Questionário. Questionário, né? Então eu vou colocar um gráfico, por exemplo. Tem vários gráficos, não tem? Tem um gráfico de pizza, tem um gráfico de coluna, né? Tem vários gráficos. Tem que ver o gráfico junto com o seu orientador, que vai mais atender a sua pesquisa. É claro, você identifica o seu gráfico e depois você explica o seu gráfico. Explicar o gráfico. Tem 3 etapas da explicação do gráfico. Nem sempre nós utilizamos as 3. Nem sempre. Nesse gráfico aqui, a primeira parte é a evidência do gráfico, aquilo que todo mundo está vendo, está lá no gráfico, ok? É a evidência do quadro. A segunda é a sua percepção, é a sua análise. Opa, o gráfico está falando isso aqui, e agora? Seu gráfico está aí, e aí? Aí você faz a explicação do gráfico segundo a sua percepção. E por último, você pode embasar teoricamente o seu gráfico. Você pode utilizar um autor de dentro do seu referencial teórico para ratificar ou não o seu gráfico. Isso enriquece absurdamente. Nossa, o argumento ali, esse aqui, ó, o argumento aqui, ó, eu não pintei em vermelhinho essa segunda etapa, mas faz parte desse parágrafo aqui, ó, faz parte da análise. É fundamental, tem que ter. Inclusive na parte de gênero, você tem que saber explicar alguma coisa, né? Um gráfico de gênero, homem ou mulher. Você tem que saber explicar, porque vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Tem mais homem ou mulher aqui? Eu tenho que ter uma explicação, porque Palmas tem mais homem do que mulher, porque na universidade tem mais homem do que mulher, porque no meio empresarial tem mais homem do que mulher. Por que tem mais mulher aqui, ó, assistindo a aula? Eu tenho que ter uma explicação para isso. Então não é só colocar lá 60% homens, 40% mulher. Não é. Você tem que explicar aquilo ali. Tranquilo? Então veja, na análise dos resultados, você tem que estar atento para explicar os gráficos. Não é só transcrever. Isso eu vou cobrar de vocês. Isso eu vou pedir para vocês. Análise qualitativa. Como que a gente faz análise qualitativa? É assim, ó. Primeiro, você não vai identificar o seu entrevistado? Não é a orientação do roteiro que eu coloquei? Ó. Vamos voltar aqui atrás, ó. Parágrafo de apresentação. Perguntas de conhecimento do entrevistado ou do objeto. Eu não estou conhecendo o entrevistado? Não estou conhecendo o objeto ou a empresa? Então a primeira coisa que eu vou analisar aqui é justamente quem eu estou entrevistando. Aí eu coloco lá o entrevistado, quem que é o entrevistado, quem que é a empresa que está sendo entrevistada. E aqui embaixo eu vou colocar
o resultado da minha entrevista com ele. Eu vou pegar mais como base as respostas das perguntas que eu fiz ao meu entrevistado. Tem 3 formas, tem 3 parágrafos que eu gostaria de explicar para vocês. O primeiro, contextualização segundo o entrevistado. Eu falo de maneira geral o que ele me disse, né? O professor Ayrton, que é o entrevistado, iniciou a explanação apontando que, de maneira geral, as empresas, principalmente as pequenas e médias, iniciam o processo de internacionalização. Eu pego as respostas dele, as primeiras, e começo a fazer um parágrafo, descrevendo como que foi meu bate-papo com ele. Depois eu começo a fazer algumas citações, palavras fidedignas dele. Como que eu faço para colocar uma coisa igualzinha que ele disse? Aspas e itálico, para diferenciar do texto comum. Posso fazer inclusive citações de outras fontes e citações do entrevistado. Então eu coloco, eu faço uma análise das respostas do meu entrevistado e lanço. Por isso que eu disse que quem quer se enveredar por essa área, para pesquisa qualitativa, tem que fazer uma autocrítica e tem que saber escrever. O exemplo está aí. Eu encaminhei para vocês um modelo de artigo qualitativo e mandei para vocês um exemplo de artigo quantitativo. Encaminhei os dois, para vocês terem uma base de como que faz um e como faz o outro. Análise de observação e documental. Como que a gente faz análise de observação? Eu boto a figura e explico a figura. E, se possível, faço citação também em cima dessa figura. Se for na área do meio ambiente, uma área georreferenciada. Se for na área financeira, a parte lá de fluxo de caixa, como que é feita a parte de um fluxo de caixa, ou um sistema de custeio, como que é feito. Né? Se eu quero colocar na área de liderança aqui, de repente uma foto de reunião entre os funcionários, eu tiro uma foto e coloco lá para evidenciar que teve aquele momento. Se for uma pesquisa de marketing, eu quero evidenciar a marca de uma empresa, como que ela está sendo trabalhada, tiro uma foto de campo. Eu encaminhei para vocês um documento, esse aqui, Isso aqui é uma tabela preguiçosa. Já ouviram falar disso? É uma tabela preguiçosa para quem não gosta de fazer cálculos estatísticos. Flávio, quero fazer uma pesquisa com os clientes de uma farmácia de manipulação, para saber o nível de satisfação dos clientes dessa farmácia em relação às embalagens dos produtos. Quantas pessoas que eu tenho que aplicar meu questionário? Eu digo assim, você tem tempo? Tem tempo. Então peraí que eu vou pegar a minha tabela preguiçosa. Aí eu pego a minha tabela. Essa tabela é do Sebrae. É pronta. Tabela muito boa, você acha pela internet. Ela analisa uma amostra de 95%, com nível de confiança. E ela te dá 3 opções de erro amostral. E ela ainda te dá o split, que é muito difícil a gente fazer um cálculo desse split na estatística. Né? E tem pronto aqui, O que é o split? 50% é 50 chances, é 50% de chance das pessoas a serem entrevistadas serem diferentes. É um público heterogêneo. Eu utilizo o split 50-50. 50% ser de um jeito, 50% ser de outro jeito. O split 80-20 é para públicos mais homogêneos. 80% de ser do mesmo jeito e 20% de ser diferente. Aí eu faço a pergunta: quantos clientes tem a sua farmácia de manipulação? Aí você diz para mim, tem 10 mil clientes. Aí eu pergunto para você, as pessoas que compram da sua farmácia de manipulação, elas possuem mais ou menos a mesma renda? Tem mais ou menos a mesma classe social? Moram mais ou menos no mesmo lugar? Aí você fala, sim. Eu falei, opa, então eu vou pegar a escala
homogênea. E você quer ter muita precisão ou pouca precisão? Não, eu quero ter média precisão. Opa, então o que eu faço? Eu pego a minha escala estatística preguiçosa, porque já está pronta. Eu falo preguiçosa porque você não vai ir atrás de cálculo para desenvolver cálculo estatístico. Acho que aqui quem gosta de fazer isso é o pessoal de financeiro que gosta de fazer esse tipo de coisa. Acho que o pessoal de liderança não gosta, nem o pessoal de marketing, nem o pessoal de meio ambiente. Não é? Inclusive o pessoal de financeira está ali olhando para mim de olho torto, eu falando esse tipo de coisa, que tem um negócio pronto para eles. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui 10 mil pessoas com um erro amostral, o split 80-20, elas são parecidas. Então eu vou aplicar o meu questionário para 240 pessoas em uma população de 10 mil. Ele aumenta. Se você quiser ter um erro amostral menor, ó, e as pessoas foram parecidas, 639 pessoas. Aumenta a quantidade de pessoas, né? Queria só mostrar isso para vocês, que eu tinha esquecido. Lá naquela parte metodológica, vocês iam precisar fazer isso, descrever isso aqui. Foi utilizado o nível de confiança de 95%, um erro amostral de 5%, né, com público homogêneo, considerando que a população são de 10 mil pessoas. Chega-se ao cálculo de 286 pessoas. Vocês precisam descrever isso. Metodologia é uma coisa que a gente tem que descrever muito, em detalhes. Conclusão ou considerações finais, dependendo do tipo de estudo que você vai utilizar. Conclusão para trabalhos quantitativos, considerações finais para trabalhos qualitativos. Primeiro parágrafo dessa sessão, você vai relembrar o objetivo do seu estudo. Segundo momento, você vai colocar os resultados mais relevantes do seu trabalho. No terceiro momento, você vai inserir as suas percepções e as conclusões gerais ou suas considerações gerais sobre o trabalho. E por fim, parágrafo de recomendações. Bom trabalho. Conclusão é a parte conclusiva do artigo. A propósito, qual é a diferença entre conclusão e considerações finais? Você pode falar. Conclusão, é claro que não existe uma explicação muito precisa, mas a conclusão é para artigos quantitativos. Pesquisas quantitativas são conclusivas. Agora, pesquisas qualitativas, você faz considerações sobre elas. Pergunta aberta. Então, se o seu estudo é quali, considerações finais. Estudo é quanti, conclusão. Você estudou até aqui e não sabia disso. Você precisou vir aqui para escutar eu te falar sobre isso. Você ganhou a tarde. Porque essa era a interrogação que você vivia com ela. Ela te incomodava, você não conseguia dormir com essa interrogação na sua cabeça. Eu tenho certeza disso. Ó, o que tem que ter na conclusão ou nas considerações finais? É fácil de corrigir. Primeiro parágrafo. Rever o objetivo. Este trabalho teve como objetivo tal. E coloca lá o objetivo. Depois, você destaca os principais resultados do seu estudo. Descreveu os principais resultados. Você reforça o alcance do seu objetivo. Quer dizer, meu trabalho alcançou o objetivo, pois alcancei isso. Os objetivos propostos foram esse. Entendeu? Você evidencia que você conseguiu alcançar aquilo que você se propôs. Depois você insere a sua percepção sobre o estudo e faz um fechamento. O que é a percepção? É o que você achou. É o que você achou. Muita gente fala assim, nossa, eu não entendi, foi nada disso que eu fiz. Eu falo, não, pelo amor de Deus, você tem que concluir pelo menos alguma coisa do que você escreveu esse artigo todinho, não sabe concluir nada. Se é bom, se a área financeira é boa, se a área financeira é ruim, o que ela promove, o que ela não promove.
Se a área de marketing é boa, se é ruim, se trabalhar com pessoas é bom, se é ruim, se o meio ambiente contribui, se não contribui. Tem que concluir, fazer um fechamento aí. Isso eu não posso fazer por você. Tranquilo? Referências é o seguinte, é o único tópico que eu não vou falar, são as referências. Está tudo aqui. Forma de citar site, está tudo aí, ó. Forma de citar artigo, forma de citar livro, forma de citar apostila, forma de citar bula de remédio, forma de citar folder, forma de citar uma palestra, forma de citar tudo que você precisa saber sobre citação está daqui para baixo. Como que cita 3 autores, como que cita 2, como faz tudo, está aí para baixo. Tranquilo? Uma coisa que você precisa fazer, vai registrando tudo que você for pesquisando, porque se você não citar na hora, depois você não lembra de onde tirou. E aí, a caracterização de plágio é facinho de pegar. Porque você não sabe de onde você tirou e lança o autor aleatoriamente. Sabe uma coisa? Estou de saco cheio, estou cansado, vou botar qualquer um aqui. E aí o plágio é fácil de pegar. Cheio de gente correndo na justiça, títulos caçados. Então, muito cuidado com isso aí, muito importante. Lembram que eu disse que o primeiro é o resumo, mas é o último que eu ia falar? Então, é agora. Agora eu vou voltar para ele. Resumo tem passos a serem cumpridos. Nós vamos inserir no resumo somente o objetivo do trabalho, a forma metodológica que esse trabalho foi feito de maneira resumida e os principais resultados do seu trabalho. Esse é o resumo. O que passar disso é desnecessário. Né? Depois do resumo, nós vamos inserir as palavras-chave. E aqui nós finalizamos as etapas do artigo científico. Segunda etapa do resumo. Coloca-se a forma metodológica que o trabalho foi feito. Bem resumida. Terceira etapa. Coloque os principais resultados. Acabou. Acabou o resumo. É só isso, Flávio? Só isso. E você tem a palavra-chave que compõe o resumo. Mas o texto do resumo é o objetivo do trabalho, a forma metodológica como ele foi feito e os principais resultados. O que passar disso é blá blá blá. O que passar disso é desnecessário. São só essas informações que tem um resumo. E aqui está o modelinho. Começando com o objetivo até a formatação das palavras-chave. As palavras-chave, elas ficam na base, negritado, um espaçamento simples do resumo para a palavra-chave. Eu falei para vocês o seguinte, eu fui, o máximo que eu consegui ser detalhista, eu fui nos comentários dessas partes dos artigos e do artigo que eu postei completo. O mais detalhista que eu consegui ser. E eu vou cobrar isso de vocês na época da orientação, quem me procurar. Nós esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a construção do conhecimento, pelo menos para nortear ou tirar algumas dúvidas que eminentemente sempre ocorrem em trabalhos de conclusão de curso. Nosso objetivo aqui não foi trabalhar evidências gerais e pontuais de revistas, dentre outros estudos. Nosso objetivo foi falar justamente do nosso artigo, do artigo do programa, do Núcleo de Estudos Organizacionais da Universidade Federal do Tocantins. Outras instituições podem trabalhar com outras formas, outras estruturas. Então, não vá por esse caminho. Siga os nossos passos, siga as nossas orientações e você fará um belo trabalho. Boa sorte e sucesso para todos.